expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Cante! O sono dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, O sono dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga! Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Mas a alegria ela vem pela manhã. Diga! Se você crê, o sol dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Está passando hoje. Deus te conhece melhor do que ninguém. Ele sabe como está o teu coração nesta noite. Ele sabe o que durante essa semana inteira tem acontecido com você, tem passado na tua vida. Ele tem visto os desânimos que ninguém vê. Ele tem visto a angústia que ninguém viu. Ele tem visto quando tem falado com ele dentro do quarto sem ninguém ver. Ele te conhece, ele te trouxe nesta noite para te dizer que ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não sejam favoráveis na tua visão, na tua óptica humana, saiba que é o Deus que está no controle deste negócio. É o Deus que vai mudar o cenário. A tua história não acabará assim, diz o Senhor nesta noite para alguém aqui. Ele vai mudar a situação por esses dias, para a glória do nome de Jesus. E o sorriso voltará para o teu rosto. Aleluia! Olha, não me veja me dar, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se alegre na presença de Deus, independente de qualquer situação. Creia que há um Deus que te vê, há um Deus que está te contemplando, há um Deus que está aqui nesta noite por intermédio do Espírito Santo para te dizer que Ele tem visto, Ele tem contemplado
você não tem falado para ninguém, mas o Senhor tem visto. E Ele abraça a tua alma e te dá força. Ele abraça a tua alma e te dá ânimo neste dia, neste lugar, para a glória do nome de Jesus. Meus irmãos, que bom poder estarmos na presença do Senhor Jesus esta noite, neste culto de ensinamento, onde vamos aprender mais uma porção. Me deu vontade agora de pregar e não de ensinar hoje, mas eu não posso fugir deste tema de hoje, até porque o ensinamento para mim é um dos cultos prioridade da igreja, né? É ensinamento e oração. Ensinamento e oração são dois cultos que tem que ser prioridade na vida do servo do Senhor, do cristão, daquele que serve ao Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar em 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, você deixa a sua Bíblia aberta para ler comigo, e também ajude seu irmão do lado a encontrar 1 Coríntios, capítulo de número 15, para que você possa entender o que nós vamos estar falando nesta noite, subordinado ao tema: porque Ele vive, eu posso. Isso aqui é forte, irmão. Porque Ele vive, eu posso. E neste momento nós vamos estar a meditar nesse texto, lendo a partir do versículo 1 do capítulo 15, que esse é um texto onde o apóstolo Paulo ele vai estar aqui em um certo diálogo, e ao mesmo tempo o apóstolo Paulo ele teve um grande desafio no período em que ele recebe o chamado de Deus, até porque o chamado do apóstolo Paulo já não foi um chamado muito fácil, porque Paulo, conhecido como Saulo de Tarso, perseguidor do cristianismo, perseguidor do evangelho, isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, você vai encontrar que ele pede cartas para se encontrasse alguém da qual ele tratava como seita, que era conhecido como seita dos Nazarenos, aqueles que pregavam o evangelho, que anunciava a respeito de Cristo e a respeito da sua ressurreição. Naqueles dias não era fácil pregar que Jesus havia ressuscitado. Hoje nós temos uma facilidade de pregar e de anunciar que Jesus ele ressuscitou. Mas quando foi nos tempos bíblicos, não era fácil você chegar em uma aldeia, você chegar em uma vizinhança e dizer assim: você sabia que Jesus está vivo? Você sabia que Jesus ele ressuscitou? Não era fácil, porque a partir do momento em que Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia, naquela época tentaram abafar a ressurreição de Jesus, tentaram fazer com que não dessem credibilidade que Jesus havia ressuscitado, e começaram a propagar sobre as cidades circunvizinhas, sobre as aldeias, dizendo: não, roubaram o corpo dele, e agora esses que se dizem aí serem do Nazareno estão aí anunciando e proclamando, dizendo que o Cristo ressuscitou, que Jesus ressuscitou de entre os mortos, mas não, roubaram o corpo dele. Então eles tentaram naqueles tempos bíblicos impor isso na mente do pessoal das aldeias, das tribos, das cidades circunvizinhas, e o povo de Deus foi proibido de propagar, de anunciar que Jesus havia ressuscitado, porque anunciando sobre a ressurreição de Cristo era uma afronta. Anunciando sobre a ressurreição de Cristo estava indo ao contrário do sistema. Porque, irmãos, pasme o que eu vou vos dizer: a igreja, graças a Deus, que aqui ainda, não sei até quando, mas a nossa nação brasileira, nós ainda, pela misericórdia de Deus, temos o livre-arbítrio de pregar Jesus, temos o livre-arbítrio de ensinar o evangelho e de falar a palavra de Deus dentro da Constituição, com liberdade que temos para expressar, porque nós temos a liberdade de expressar a nossa fé. Da mesma forma que também temos o dever de respeitar todo tipo de religião, respeitar todo tipo de crença e de fé. Isso não nos proíbe de pregar o evangelho, mas que tem que se haver o respeito por todo tipo de religião. Está dentro da Constituição. Se você não quiser ser preso, você vai seguir o que está
dentro da Constituição. Mas no nosso país ainda nós temos a liberdade de falar sobre o Evangelho. Por exemplo, nós falarmos sobre idolatria não é pecado, também não é errado. Até dentro da Constituição nós estamos acobertados a falar. Por quê? Não é agredido, nós não podemos citar nomes de religiões agredindo religiões, mas pregar contra a idolatria nós podemos pregar porque está na Bíblia. Pregar contra o espiritismo nós temos que pregar porque está na Bíblia. Pregar contra a macumbaria, a feitiçaria nós temos que pregar porque está na Bíblia, mas nós não podemos agredir eles. Por quê? Porque eles têm o livre arbítrio de seguir o que eles quiserem. Porém, a igreja do Senhor, como tem a verdade em mãos, ela não pode deixar de pregar a verdade. Às vezes vai doer, mas tem que ser pregado a verdade e a palavra de Deus, e com todo respeito a todo tipo de fé. Naqueles dias, o povo de Deus pagou um alto preço, porque anunciava a respeito que Jesus havia ressuscitado. Estevão foi um deles, foi um dos primeiros mártires que foi morto na praça pública, levado à praça pública, está em Atos dos Apóstolos, quando ele foi apedrejado. Por quê? Porque ele pregava que Jesus estava vivo. Ele pregava a respeito da ressurreição. E pregar sobre a ressurreição naqueles dias estava indo ao contrário do sistema. Isso é terrível. Eu vi recentemente, deixa eu abrir um parênteses, eu vou entrar aqui, estou falando sobre a ressurreição. E é importante que os irmãos entendam e tenham conhecimento disso aqui. Eu vi recentemente uma abestalhada, eu digo abestalhada porque é abestalhada mesmo, falando em rede social, dizendo que a Bíblia precisava ser mudada. Porque na mentalidade dela, o que está na Bíblia confronta ela. E quem disse que a Bíblia não é para confrontar a gente? A Bíblia é para confrontar. Por quê? Porque aqui está a verdade, e a verdade confronta pecado. Então a palavra de Deus tem que nos confrontar mesmo. A Bíblia não precisa ser mudada, quem tem que ser mudado é nós. E nós só temos condições de ser mudado por intermédio da Bíblia. Aí eu faço uma pergunta para essa endemoniada que foi para as redes sociais, que às vezes ela assiste a gente aqui. Eu faço até uma pergunta para ela: como é que uma Bíblia, como que a palavra de Deus pode ser mudada, se esta palavra há mais de 2.000 anos tem transformado prostituta, tem transformado homossexual, tem transformado pessoas que viviam uma prática pecaminosa, libertado do espiritismo, libertado da macumbaria, libertado do alcoolismo, libertado das drogas. Então não tem para que ter mudança na palavra, porque é a palavra que muda aquele que quer ser mudado. Mas nós precisamos entender que nem todo mundo quer mudança. E quando o povo não quer mudança, aí fica querendo debater com a Bíblia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: só tem um caminho a ser seguido e que leva para o céu, é a palavra, não tem outra. Eu vou ser bem clássico aqui, bem interessante aqui. Não estou falando de religião, mas deixa eu dizer uma coisa aqui: não é a palavra do pastor, não é a palavra de um padre, não é a palavra de ninguém, de nenhum tipo de autoridade nessa terra que muda a vida de ninguém. A única palavra que muda está aqui. E se você seguir ela, haverá mudança. E se você seguir ela, você vai parar com as práticas erradas que pratica. Você vai sair do erro, porque é ela que vai te dar a luz. É ela que vai te mostrar o caminho para ser seguido. Então quando você está numa prática pecaminosa, ou até numa religião errada, quando você conhece a Bíblia, conhece a palavra, você vai acordar para a vida e vai dizer: não é esse o caminho que Jesus quer que eu siga, então eu tenho que seguir o que está na palavra. Então é a palavra que muda. Se a palavra não mudar o ser humano, ninguém muda, irmão. Ninguém muda. É a palavra que muda, seja a vida que a pessoa esteja mudando. Então, desde os nossos irmãos primitivos, houve um grande desafio para ser pregada essa palavra. Muitos rejeitavam a palavra. Por isso que Jesus ensinou ao seu discípulo, disse: olha, quando você chegar numa casa
Porque eu só vou onde eu sou chamado, irmão. Eu só vou onde eu sou bem-vindo. Se eu chego numa casa e eu vejo que eu não sou bem-vindo ali, nunca mal piso ali. Isso sou eu. Eu só vou numa casa que eu sou bem-vindo. Se eu vou num ambiente que eu vejo que eu não sou bem-vindo ali, ali eu não piso mais. Esse sou eu. E Jesus ensinou sobre isso. Ele disse: olha, quando vocês chegarem numa casa, vocês vão saudar assim: Pai seja convosco. Se te receber, bom. Se não, bate o pó do teu sapato, das tuas alpargas na nossa linguagem e segue. Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho nos ensina tudo que a gente precisa saber. Então às vezes não fique se humilhando, irmão. Só vá onde você é bem recebido. Só vá onde você foi chamado. Porque às vezes tem pessoas que ficam se humilhando para ir na casa das pessoas. Fica se humilhando, chega lá, aí você chega naquele ambiente, às vezes você chega alegre, você sai todo triste. Você sai todo cabisbaixo, até a fome passa. Dá vontade de comer, fala: meu Deus, eu fui na casa de fulano. Até, para o que eu vou dizer. Às vezes é até família. Às vezes é até um filho. Às vezes é até um parente perto. Você vai, mas quando você chega lá, você vê que não é bem recebido. Vá lá não, irmão. Vá lá não. Porque você fica se humilhando aquelas pessoas. Não, não vá não. É terrível isso. E isso acontece muito. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber que quando você chega numa casa, num ambiente, aquelas pessoas têm que saber que chegou uma pessoa que representa Cristo. Chegou uma pessoa que representa o reino de Deus. Então tem que ter respeito por quem representa o reino de Deus. Os nossos irmãos sofreram tanto porque não queriam que fosse anunciado o caminho, a ressurreição. E quando falamos da ressurreição, estamos falando de Cristo. Estamos falando da esperança da igreja. Estamos falando da esperança da humanidade, irmão. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não estávamos aqui hoje não. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós estávamos perdidos. Não tinha chance alguma para nós. Mas Cristo ressuscitou. Ele vive. E ele não ressuscitou como os testemunhos de Jeová dizem. Não. Ele ressuscitou com um corpo glorioso. Os testemunhos de Jeová dizem que o que ressuscitou foi o Espírito de Jesus. Eu faço uma pergunta: como é que Espírito ressuscita se Espírito não morre? Quem ressuscita é o corpo. Só existe ressurreição por conta do corpo. Os nossos irmãos que morreram em Cristo, que hoje estão dormindo no Senhor, no arrebatamento da igreja, o corpo vai ser despertado, a terra vai dar conta. Isaías falou sobre isso. E o Espírito que está aqui é imortal, tem uma parte imortal do nosso corpo. O nosso espírito e a nossa alma, que é imortal, está no descanso e virá o encontro do corpo. Porque nós subiremos com esse corpo humano, mas só que transformado, porque Jesus está lá no corpo que foi gerado no ventre da nossa irmã Maria. Então Jesus subiu, porque o homem, ele é tricotômico. O homem, ele é. Aprenda isso hoje aqui. É bom notar para não esquecer e falar errado. É bom até notar isso aqui. Nunca diga assim que o homem é corpo, alma e espírito. Não diga assim, porque essa não é a regra. O homem é espírito, alma e corpo. Porque o espírito do homem foi criado primeiro do que o seu corpo ser formado do pó. Então a regra a ser dita é essa, porque faz toda a diferença quando você inverte. A interpretação correta é essa: o homem é espírito, alma e corpo, conhecido como tricotômico. Espírito, alma e corpo. Então, meus irmãos, nossos irmãos que hoje dormem no Senhor, eles vão ressuscitar. Até não é um mistério. Nosso Deus, ele é tão lindo. Agora deixa eu dar uma esperança para você que fica se reclamando do seu rosto. Você fica agoniado porque vê um monte de prega no rosto. Você fica aperreado porque tem uns pezinhos de galinha aí. É porque tem mulher que se agonia. E homens também. Eu já tenho muito, irmão.
Mas eu não me aperreio com isso não, porque eu sei que Jesus vai fazer um milagre aqui. Mas tem pessoas que se agoneiam aí, principalmente as mulheres que são vaidosas, aí olha para as pernas, tem um monte de estria. Fala, Jesus, que negócio de mantelado. Aí olha no espelho e fala, meu cabelo até tá bonito nessa cara. Não fala isso mais não. Você é bonita do jeito que você é bonito do jeito que você é. Agora eu tenho uma esperança para te dizer, tem gente perdendo tempo hoje. Tem gente gastando milhões. Milhões, mano. Eu conheço, não presencialmente, mas de pesquisas. Pessoas que gastam milhões por ano. É botox para o beijo crescer. É isso que fala? É o nome assim, né? Corrija de serrar o nome. Eu não entendo esse negócio, mas a mulher que entende. Outra coisa, aí enche bochecha. Tem que encher teto. E outra, tem gente, irmão, que não pode ver uma ruga no rosto. E puxa tanto, estica tanto o couro. Aí puxa de um lado que não sei, irmão. Agora é interessante que estica aqui e fica a patota no pescoço. Parecendo sabe aquelas molas? Igualzinho. E puxa, tem gente que puxa tanto o couro para tirar os defeitos. Eu não sou contra não, irmão. Não é pecado não. Entenda. Mas eu quero dar uma esperança para as irmãs, para os irmãos que não têm essa condição de cuidar, que às vezes tem pessoas que se incomodam, tem pessoas que não, que respeitam o tempo da velhice, que respeita que chegou a velhice, e todos nós vamos ficar com a cara engiada. Não adianta se aperrear não. Porque tem gente que se aperreia, não respeita, né? E às vezes por conta da vaidade que é demais, ele gasta dinheiro, mais dinheiro, é 10 mil, 5 mil, é 20 mil, é 30 mil, chega a milhões de pessoas aí gastando, porque não pode ter um corinho que já puxa. Aí puxa tanto que quando você vai cumprimentar e vai falar com aquela pessoa, e que se você vai rir, ele não sabe rir não. Não tem como rir não, porque a vida esticar, né? Tenta rir, nem consegue, até o direito de dar uma gargalhada perto, mano. Não tem como dar uma gargalhada, porque se coisar é arriscado, rasgar o couro. Tem tão esticado. Então, irmão, deixa eu dar uma esperança para você. Está vendo essa ruga que você tem? Nosso irmão que nos assiste, está vendo essas rugas? Cara, quando você fala, se eu tivesse dinheiro, meu Senhor, se eu tivesse condições, eu dava uma puxadinha aqui, eu esticava aqui para tirar esses pés de galinha, tirar essas rugas, essas pregas no rosto. Não tem pessoa, irmão, deixa eu dar uma esperança para você dentro da Bíblia. Em vez de você pegar 10 mil, 15 mil, 20 mil e ir para uma clínica fazer esse tipo de procedimento, compra de cestas básicas, vai nas ruas mais difíceis que tem, nos becos valados, debaixo das pontas, onde está as pessoas desabrigadas. Vai lá, leva lá cestas básicas, cobertor, calçado. Sabe por quê? Porque se o camarada puxasse o couro e resolvesse, tudo bem, mas depois encher de novo. E tem que estar puxando, sempre puxando o couro. E deixa eu dizer uma coisa, no arrebatamento da igreja, irmão, se você tiver com vida para o arrebatamento da igreja, ou se você veio a dormir no Senhor e quando ressuscitar, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está pensando que vai subir lá para o céu com essa cara engeada? Não. Ó, Silêncio, mano, o senhor está rindo. Dê aquele sorriso bonito. Olha para cá, irmão. Tá vendo isso aqui, ó? Isso se chama pé de galinha que fala, né? Eu também tenho, eu já estica, engia tudo, né? Tá vendo isso aqui? Você não vai subir com isso, não. Porque, irmãos, o nosso corpo, ele será transformado, velho. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Deixa eu dizer uma coisa. Você está pensando, tá vendo a minha avó, que faleceu com aquela carinha toda engiada, meu Deus do céu. Só couro e osso. Ah não, minha vozinha está com o Senhor. Você está pensando que eu vou ver ela daquele jeito que eu vi ela indo embora no leito? Não, eu vou ver ela com o rosto que normal, sim, mas bem bonita. Não haverá rugas, não haverá engiamento do rosto. É aquela filosofia bonita. Todos nós teremos um rosto totalmente assim, irmão. Aquela coisa bonita. E deixa eu dizer uma coisa para vocês entenderem.
Eu uso prótese, irmão. A prótese vai ficar lá, eu vou ter dentes. Irmão, sabe se é brincadeira? Ou você está pensando que céu é lugar de gente banguela? Tá vendo isso aqui? Essa calvície? Não, varão. Lá não vai ter não, varão, isso não. Nós subiremos com o corpo totalmente transformado. Tá vendo auxiliar Paulo? Olha, tá aí, lisinho a cabecinha dele, né? Tá vendo? Não, o que ele tinha vai ter normalmente. Você sabia disso ou não? Tá vendo uma pessoa que quando tem um acidente, ou acontece, por exemplo, uma pessoa que nasceu com deformidade, uma perninha troncha, ou uma coisa ou outra, não vai subir assim. O seu corpo será transformado. Sabe, tá vendo uma pessoa que perdeu um braço, perdeu um dedo, perdeu uma perna? Ou que às vezes está em cima de uma cama só cotó? Quando subir, se morreu com Cristo, quando subir, na transformação do seu corpo, aquela perna vai voltar. Aquela perna que foi amputada, aquele braço que foi amputado. Ou você acha que lá no céu tem cadeira de roda? Lá, irmão, é para pessoas perfeitas. Lá é um lugar de perfeição. Os defeitos que nós tivemos aqui, está vendo qualquer tipo de cicatriz que você tiver no seu corpo, lá não entra. Todas as cicatrizes serão tiradas. Porque tem pessoas que às vezes tinham uma beleza extraordinária, mas por um acidente automotivo, levou um acidente e perdeu a sua beleza, e muitas das vezes se sente triste. Olha na frente do espelho e fica angustiado, dizendo: eu não queria estar com essa cicatriz aqui. Mas há uma esperança tão viva em nós, irmão, que esse corpo será transformado, e essa transformação é para deixar o teu corpo perfeito. Nós teremos um corpo perfeito. Irmão, se eu já sou bonito aqui, eu imagino lá, varão. Porque eu vou dizer uma coisa, irmão: se você não se acha bonito, é contigo. Agora eu me acho. Eu me acho, varão. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, tem essa esperança viva. Quando você chegar, ei, olha para cá, irmão. Não é para rir. Não é para rir, não. O que eu vou falar agora não é para rir. Não é para rir. Quando você estiver se arrumando para vir para o culto, de frente do espelho, dando aquela roupa ali, olhando no espelho assim, todas as vezes que vir na sua mente assim: o que está me acabando é essa ruga. Quando vir isso na sua mente, mude esse pensamento e você olha assim para a ruga. Agora olhe para a ruga mesmo, irmão. Olhe para ele e diga: olha, daqui a pouquinho tu some daqui. Porque vai subir mesmo. Você vai subir com o corpo totalmente transformado. Então, meus irmãos, isso é esperança. Essa esperança viva que está dentro de nós está em 1 Coríntios, irmão. Se você ler, é até no capítulo de número 15 que nós temos aqui, a partir do 51, você vai ver que haverá uma transformação do nosso corpo. Não se preocupe, às vezes as pessoas que olham para si e falam: meu Deus, eu tenho um olho meio trocado. Tem pessoas que olham assim: eu tenho um olho meio trocado e fica tímido. Não, aquela coisa. Ou às vezes tem uma deformidade no rosto, no corpo. Não se entristeça com isso, não. Você pode ter nascido assim, mas você não vai permanecer assim, porque isso faz parte da natureza humana. Mas quando subimos ao céu de glória, todo tipo de deformidade que tiver sobre o corpo do ser humano será transformado, e você subirá perfeito. Oh, glória a Deus, que lindo. Isso está na Bíblia, tá, irmão? Estou falando da Bíblia. Só é você ler a partir do versículo 51 de 1 Coríntios. Mas vamos aqui entrar agora no detalhe aqui. Também vós, versículo 1, também vós notificou, pega esse microfone para alguém me ajudar na leitura, por favor. Também vós notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. A primeira coisa que eu quero extrair aqui, irmão: cuidado para você não ser levado por ensinamentos errados. Tenha cuidado com a internet, irmão. Tenha cuidado com vídeos na internet. Às vezes tem pessoas que têm, irmãos, uma infantilidade tão grande, que às vezes aparece uma pessoa gravando umas mensagens nas redes sociais e até dizendo do que vai acontecer, e é não sei o que, começa a profetizar, falar em línguas e grava áudio. E eu fico até achando engraçado, irmão, que
que tem crente que compartilha isso. E as pessoas falam no vídeo lá gravado: compartilhe para todo mundo saber. Irmão, não caia nisso. Primeiro, que o que tiver de acontecer vai acontecer. Segundo, você tem que olhar para a Bíblia. Tudo tem que estar baseado na Bíblia. Uma vez tem uma pessoa que compartilhou um áudio de uma profecia de uma pessoa, 15 minutos o áudio, de sangue de Cristo tem poder. Aí eu perguntei: irmão, do que se trata esse áudio? Não, é que uma irmã está profetizando, dizendo que vem um negócio aí, vai acontecer. Eu não, vai orar, irmão. Vai ler a Bíblia. Eu vi pessoas no ano de 2000 se suicidaram. No ano de 2000 pessoas se suicidaram, porque não esperaram bater meia-noite, porque disseram que o mundo ia acabar em 2000. Se lesse Bíblia, se conhecesse Bíblia, fazia uma besteira dessa? Não, porque o próprio Jesus disse: nem eu sei, unicamente meu Pai. A Bíblia diz: não sabemos o dia e não sabemos a hora. Qualquer pessoa que apareça dizendo a vida de Cristo vai ser tal dia, a vida de Cristo vai ser tal dia, não sei, olha, irmão, saia desse negócio. Não sabemos o dia nem a hora. E como não sabemos o dia nem a hora, temos que estar pronto hoje. Porque não sabemos a hora que Jesus volta e nem de que forma nós vamos. Alguns que estão aqui que vão passar pela morte, vão chegar na presença de Deus, mas vai ser pela morte. Eu estou falando de alguns que estão aqui. Outros não. Outros serão arrebatados. E quando haverá o fenômeno da ressurreição, que o Espírito dos nossos irmãos descerá ao encontro do corpo que a terra dará conta, o nosso corpo estará, aqueles que estiverem vivos, melhor falando, que eu não sei se eu estarei, espero que sim, estará sendo transformado e subirá juntamente. 1 Tessalonicenses está lá, capítulo de número 4, depois você lê, você vai ver isso. Então, meus irmãos, cuidado com essas questões de mensagem, de WhatsApp, de áudios de WhatsApp. E eu tenho, irmão, um pavor quando eu vejo um crente participando de grupozinho de WhatsApp, dando as pessoas ficam: hoje nós vamos fazer uma campanha, não sei o quê. Hoje nós vamos fazer uma campanha, nós temos uma campanha de oração. Aí está um monte de crente desse tipo de grupo. Não seja crente, não. Aí forma um grupo de WhatsApp para fazer campanha, para estar falando um monte de besteira, aplicando um monte de heresia na cabeça do povo, gravando áudio de mensagens, de visões inventadas, de profecias inventadas. Porque quando se faz uma campanha na igreja, não vai orar. Muitas das vezes essas qualidades nem pastor tem, não tem uma liderança, não tem ninguém que lhe ensine, nem congrega, nem faz parte do corpo. São desigrejados. E pasmem pessoas parando para ouvir um povo desse. E pasmem o que eu vou dizer: tem pessoas que dão mais credibilidade a videozinhos de pastores de internet, gravando coisas sem contexto, sem pé e cabeça. Tem gente que acredita mais no que os pastores de internet falam do que o seu próprio pastor na igreja que ensina ele. Dá mais ouvido que vê na internet, e quando chega na sua congregação, ele congrega. Isso é para quem está assistindo também. Chega na sua igreja, ele está ali. Sabe o que acontece, irmão? Fica rejeitando o ensinamento do seu pastor, porque deixa que o diabo transmita aquele ensinamento errado na cabeça de quem ouviu na internet. Pastor de internet não te conhece. Já começa por aí. Irmãzinha de internet não te conhece, teu pastor te conhece. Pastorzinho de internet, quando você precisar, ele não vai na tua casa, mas o teu pastor, se tu ligar, ele chega. Pastor de internet, nas tuas necessidades, se você precisar dele para um conselho ou uma coisa e outra, ele não vai sair de onde está para ir na tua casa. O pastor da tua igreja, se você solicitar, chega lá. Então valorize o pastor da sua igreja.
Isso cabe para quem está aqui, para quem nos assiste, irmão. Dê mais ouvido ao ensinamento que o seu pastor ensina, para você não ser confundido com essas falsas doutrinas e ensinamentos de internet. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 15, primeiro diz: também vós notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis. Permaneça no ensinamento da palavra, ainda que desça um anjo e fale algo diferente do que estar aqui, anátema, maldito, não creia. Nunca, irmão, se precipite e fala de ninguém. Olhe para a Bíblia, se tem base. Porque tem gente que perde o sono, fica depressivo, porque ouve pessoas na internet, mas não se preocupe em conhecer a Bíblia. Pare com isso. E outra coisa, irmão, tenha muito cuidado no compartilhamento. Eu acho que essa é a 18ª vez que eu falo sobre isso. Tenha cuidado com o compartilhamento. Nem todas as mensagens que aparentemente parecem ser bonitinhas tem sentido. E às vezes você não conhece a Bíblia e você está compartilhando uma heresia. Você está ajudando a propagar uma mentira, um falso ensinamento, uma falsa doutrina, porque você achou que é aquilo. E a Bíblia combate aquilo ali. Aí está os crentes compartilhando. Cuidado. Permaneça no evangelho que você aprendeu, conhece hoje. O evangelho de Cristo, que não é o evangelho de homem. O maior erro que muitos dizem é assim: na religião que eu nasci eu morro. E quem é que nasceu com religião? Ninguém nasce com religião. Ninguém nasce com religião. Vou repetir para alguém ouvir. Ninguém nasce com religião. Eu vou dizer de novo, você tem graça. Ninguém nasce com religião. Porque tem pessoas que falam: na religião que eu nasci eu morro. Ninguém nasceu em religião nenhuma. Te conduziram para lá, te levaram para lá. Agora, para você permanecer nessa religião, você tem que conhecer se é uma religião bíblica, se vive a Bíblia, se pratica a Bíblia e se é o evangelho de Cristo. Se não for, não é evangelho. Leia para mim o versículo 2. Vamos? Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Sim. Se não é que crestes em vão. Sabe o que o apóstolo Paulo está tendo aqui, irmão Paulo? Ele está tendo aqui um confronto. Porque Paulo estava ensinando sobre a ressurreição de Cristo, que Cristo havia ressuscitado, que a esperança da igreja é porque Cristo ressuscitou, que a nossa esperança é porque Ele ressuscitou. E o povo da igreja de Corinto, que foi a pior igreja que existiu, eu acho, nos tempos bíblicos, eu acho que tem pior hoje, mas naqueles tempos foi a igreja que mais deu dor de cabeça ao apóstolo Paulo. E Paulo ensinava. E Paulo dizia: será que é em vão que eu estou ensinando para vocês? Será que vocês ainda não acreditam que Jesus ressuscitou? Será que é vã a nossa fé? Porque o que nos garante a esperança do céu é crermos e acreditarmos que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Leiam 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Sim. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo: Ele morreu pelos nossos pecados.
Não é como muitos falsos profetas, que está surgindo demais por aí afora, que dizem que Jesus tinha pecado. Outros até dizem que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Mas é coisa do cão mesmo. Jesus, irmão, ele veio na matéria humana, o seu corpo foi gerado no ventre da nossa irmã Maria, mas ele é Deus. Ele não podia coabitar com mulheres, porque ele era Deus. Como homem, Maria era mãe, mas como Deus, oh glória, Maria era filha dele. Glória a Deus, glória a Deus. Então Jesus, ele veio na matéria humana, mas ele era Deus. Então o apóstolo Paulo, irmão, ele estava ensinando para a igreja. E ontem ele vai dizer: eu só estou ensinando o que eu recebo. Porque ninguém pode falar o que não aprende. Quando você tenta falar o que você não estudou, você erra. Quando você tenta falar o que você não conhece, você também erra. Eu só posso falar o que eu recebo. Eu só posso falar o que eu sei. Eu só posso falar o que eu estudei. Eu não posso falar o que eu penso e acho. Paulo está dizendo, versículo 3: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Porque eu não entrego o que eu não recebo. Eu não posso dar para os irmãos o que eu não recebo. Eu não posso ensinar para os irmãos o que eu não vivo. Eu não posso pregar para os irmãos o que eu não pratico. Porque isso se chamaria da minha parte hipocrisia. Paulo está dizendo: eu entreguei para vós, mas eu primeiro recebi. Porque tem gente que é muito bom de dizer: recebe aí que é para tu. E para tu? Às vezes é uma palavra na igreja, às vezes é uma palavra até dura. Eu já vi muito isso em lugares que eu fui pregar, e eu vi o irmão cutucando o outro dizendo: essa palavra é para tu. Como é que o irmão sabe que é para ele? Porque quando a palavra sai, é nós que sabemos que é para nós. Porque o Espírito testifica para nós que é para nós aquela palavra. O Espírito Santo nos incomoda, nos orienta. Então nós precisamos entender que Paulo só entregou o que ele recebeu. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Aí ele agora vai dizer: eu recebi. Agora, irmão, se pode. Eu vou dizer uma coisa agora, filha. A Mara está ali. Porque se ninguém der um glória aqui agora, eu vou mandar uma madeira hoje. Vou mais mala hoje. Até Lupita vai se embora comigo hoje. Irmão, Paulo primeiro vai dizer, presta atenção. Porque esse detalhe aqui, irmão, muda tudo na mente da gente. Porque ele vai dizer assim, que só entregou o que ele recebi. Que Cristo morreu por nossos segundo as. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Olha, se eu falar isso aqui, tu me deu glória. Poxa, fala. Paulo está dizendo: eu não recebi profecia. Não é agora não, deixa eu terminar. Eu não recebi profecia. Não foi ninguém que veio entregar para mim uma revelação. Não foi ninguém que chegou para mim para dizer nada. Eu recebi das Escrituras. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmão? Qualquer tipo de mensagem que não esteja base com a palavra anátema, meu filho. O que muda a nossa vida é o que nós recebemos da palavra. Paulo está dizendo: eu recebi, mas não foi de outra coisa, foi da Escritura. Os irmãos entendem a importância de nós recebermos e entendermos a Bíblia. Paulo vai dizer isso aqui, irmão, para nós. Eu só entreguei o que eu recebi. Aí ele vai dizer das Escrituras.
Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não sou qualquer pessoa, eu sou estudante dela. Eu conheço a palavra. E na palavra está que ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E essa é a esperança viva na igreja. Ele está dizendo, eu creio no que está na Bíblia. Não é no que está nas revistinhas de ninguém. Não é naqueles papelzinhos que entregam nas igrejas. Ele está dizendo, eu creio no que está nas escrituras. Porque tem igreja por aí, irmão, que até proíbe que as pessoas levem Bíblia. Entrega uma cartezinha, um papelzinho assim, para na hora lá ficar não, irmão, isso não é Bíblia, não. Paulo está dizendo aqui que tudo que ele recebeu foi das Escrituras. Agora leia para mim o versículo 4, a hora está indo embora. Jesus. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Perceba que Paulo repete novamente, segundo as Escrituras. Tudo que Paulo fala, ele fala sobre as Escrituras. Irmão, nunca, por isso que eu falo, meu Deus, peço por... Ai, Jesus. Porque, irmão, quando eu falo que o que eu acho não tem sentido, o que eu penso não tem sentido nenhum, é porque não tem, irmão. Paulo, toda vez que ele falava, ele sempre dizia segundo as Escrituras. Paulo, tudo que ele falava, ele falava, está na Escritura, está na Bíblia. Porque quando você fala no que está na Bíblia, você não erra. E as irmãs que pregam, os irmãos que pregam, despertem para ler e estudar. E outra coisa, às vezes eu estou dando a oportunidade para irmãos aqui, as pessoas estão lendo um versículo só, sabendo se expressar, sabendo que pode se expressar. Isso me dá a entender que tu está lendo nada. Porque se a gente dá uma oportunidade para quem prega, para quem já dá uma palavra, aí lê um versículo e não expressa nada, mostra para mim, primeiro, que não está lendo Bíblia coisa nenhuma, e segundo, que eu não posso botar para pregar. Porque se para dar uma palavra, ler só um versículo, se senta. Então, se você receber uma oportunidade para dar uma palavra, dê uma palavra. Você sabe dar uma palavra? Dê uma palavra. Ninguém fala nada, né? Por que ficou silêncio agora? Silêncio, Jesus. Se a gente fechar os olhos agora, não dorme. Então, irmãos, é importante, deixa eu citar isso aqui, porque veio na mente, eu tenho que falar mesmo. Porque tudo que vem aqui eu sei que é o Espírito Santo falando comigo. Então, se teve a oportunidade de deixar uma saudação, você tem 5 minutos para falar. Você tem a oportunidade de dar uma palavra, grave ali. Você tem 10 minutos. Porque quando alguém está dirigindo um culto que diz assim, vamos ouvir uma saudação por aquele irmão, você fala alguma coisa. Vamos ouvir uma palavra pela irmã. Não lembra assim que se sente, não. Fica desproporcional. Fica estranho. É melhor que não tivesse dado a oportunidade. Porque se eu dou uma oportunidade para alguém dar uma palavra, é porque eu quero ouvir uma palavra, não é um versículo. E quando venha ao culto, venha pronto, venha preparado. Porque, amanhã, a partir de amanhã, é porque eu não coloquei ainda, eu vou colocar a escala ali novamente. A partir de amanhã, quando o irmão chegar, já olha ali na escala quem prega e quem dirige. Porque algumas vezes eu vou fazer cartaz, outras vezes não vou. Então você já venha pronto, já venha preparado. Porque às vezes você pode passar 9 meses sem pregar aqui. Mas também pode ter um momento que você vai pregar os 9 meses. Tem momento que você pode passar 4 meses sem pregar aqui. E tendo simplesmente a oportunidade para dar uma saudação, para dar uma palavra. Porque não é porque você prega ou dá uma palavra que eu tenho a obrigação de te colocar toda vez para pregar. Eu sei a hora de te colocar para pregar. Eu sei a hora que tu tem condição de pregar. Eu sei a hora que você pode pregar. Porque às vezes as pessoas não entendem isso. Pensa que porque já dá uma palavra na igreja, aí às vezes passa 4, 5 ou 6 meses, ou até 7 meses sem eu colocar na escala para pregar, o pastor está diferente comigo. O pastor não me colocou mais para pregar. Não se engane com isso não.
Eu não tenho diferença com ninguém. É porque o seu momento tu pode. O pastor vê o que ninguém vê. Aí ele sabe das coisas, ele sabe como que funciona, como que dá e como que não dá. Como que a pessoa. E não quer dizer, aprenda isso hoje aqui, e não quer dizer que às vezes uma pessoa passa 5, 6 meses sem eu colocar na escala para pregar. Não quer dizer que aquela pessoa está em pecado, não. Não quer dizer que aquela pessoa está vivendo algo errado, não. Ou esteja fazendo nada de errado, não. Não é isso, não. É porque tudo tem um momento certo. E tem momento que é tempo de falar, mas tem momento de ficar calado para ouvir. Eu passei 3 anos sentado na casa, está aqui. 3 anos sem falar. Eu não tinha oportunidade nem de dar uma saudação na igreja. E eu não chegava dizendo, parece que o pastor está diferente comigo. Está meio assim, não me botou mais para pregar, não me botou mais para dirigir coisa. Não, nada disso. Porque se o pastor não me colocou para dirigir culto, é porque ele sabe que não é o momento. Se ele não me colocou para dar uma palavra, é porque ele sabe que não era o momento de colocar dar uma palavra. E você tem que entender isso e respeitar o seu tempo. Glória a Deus. Para que o diabo não bote seta na sua cabeça. E nem filhos do diabo que vai ser direto. Porque às vezes o diabo usa a pessoa até dentro da igreja. Ô irmão, tu nunca mais pregou, tu achou distância. O pastor me colocou uma não para pregar nada. Aí fica fermentando tua mente com besteira. E tu, criança, imaturo, acredita. E tu não entende que na igreja tudo tem seu tempo. Tem tempo que você vai pregar o ano todinho, mas tem tempo que você pode passar o ano todo sem pregar. E vai pregar para o teu vizinho. Porque pregar não é só aqui. Não é só com o microfone na mão. O diabo é astuto, irmão. E eu estou falando isso aqui porque o Espírito Santo Deus falou comigo agora aqui sobre isso. Por isso que eu estou falando. Então não deixe que o diabo coloque coisinha na sua cabeça. O pastor não me colocou mais para cantar. O pastor não me deu mais oportunidade nem para dar uma saudação. O pastor não me deu mais oportunidade para nada. Eu vou para a igreja, eu estou inútil. O diabo bota logo na mente. Tu é um inútil ali, tu não está servindo para nada. Aí quer dizer que para você não ser inútil, você tem que estar tendo oportunidade. Ou seja, você só é inútil na me ajude aí. Você só é útil na igreja se estiver tendo oportunidade. Quer dizer, se você não tiver, você não é útil na igreja. Quer dizer que congregar não serve para você. Quer dizer que vir para o culto não serve para você. Você tem que estar com o microfone na mão. Você não é crente. Então aprenda isso hoje. Porque o diabo ele é astuto. Poxa, eu nunca mais te vi cantar na igreja. O pastor me dá uma oportunidade uma vez e outra perdida. Tu é crente de oportunidade? Está no lugar errado. Está no lugar errado. Porque aqui as oportunidades são direcionadas por Deus. Aqui não tem o favoritismo. Alguém pode até pensar o que quiser. Cada um tem sua cabeça, sua mente, pensa que é. Mas aqui, para mim, não tem favoritismo. Todo mundo eu olho de igual modo aqui. Todo mundo de igual modo. Então cuidado com as setas do diabo. Aí eu não estou tendo oportunidade. Está orando? Está orando? Continue. Está lendo Bíblia? Continue. Porque no dia que você tiver, tu vai dar alimento para a igreja. No dia que tu tiver, tu vai saber falar. É melhor do que estar dando oportunidade com muita frequência a pessoa saber nada, falar nada aqui. Ficar aí e ninguém tem nada. É melhor uma oportunidade e outra perdida, mas quando tiver, a gente se alimentar da palavra pregada e dizer, meu Deus, que palavra. Do que a pessoa está tendo a oportunidade direto e ninguém sabe o que está falando. Está no intervalo da vida, irmão? Está no óleo? Está dentro do pote de óleo? Vai orando, lendo Bíblia, se preparando, eu vou ter que estar pronto. Eu tenho que estar pronta, porque eu não sei a hora que o pastor vai me colocar para pregar. Eu não sei a hora que o pastor vai me colocar para dirigir o culto, então eu tenho que estar pronto. Então esteja pronto. E eu vou dizer uma coisa bem séria aqui. Qualquer irmão que estiver dirigindo o culto, pelo amor de Deus, quando aquele irmão estiver dirigindo o culto e aquele irmão der uma oportunidade para você, se levante e venha. Eu tive uma
oportunidade para cantar, não posso cantar. Levante e chega aqui na frente. Meus irmãos, eu tive a oportunidade para louvar ao Senhor, mas eu não estou bem da garganta. Mas eu vou deixar um versículo para os irmãos. Leiam um versículo. Porque qualquer um irmão aqui que dê a oportunidade para qualquer pessoa que é na igreja e a pessoa fez assim com a mão, não dê mais oportunidade. Não dê mais oportunidade. Sou eu, pastor Jair, que está determinando. Não dê mais oportunidade. Porque a partir do momento que a pessoa faz um dedinho assim, está dizendo que não tem preparo, está dizendo que não quer compromisso, está dizendo que não quer ter oportunidade da igreja. Porque não mata ninguém se levantar do lugar e vir aqui, nem que seja pedir coração. Eu não estou com condições de cantar, mas eu leio um versículo. Porque é uma coisa, irmão, constrangedor. É uma coisa feia, ridícula. Eu vejo muito isso nas igrejas. Pastor lá, vamos ouvir o irmão louvar o Senhor. Está morrendo? Aí pasme. E eu ficava olhando. Aí o pastor chega, o semblante cai. E até quem está dirigindo o culto, cai o semblante na hora. Porque você está dirigindo o culto ali. Se aquela pessoa veio na sua mente, no seu coração, para você dar oportunidade, é porque foi Deus que posicionou para você dar oportunidade. E aquela pessoa faz: comigo tem oportunidade não. E se quiser ficar aqui fixo, não quiser não fique, mas comigo não tem mais nada. Eu sou chato por essas coisas, porque as coisas de Deus ela é séria, mano. Porque eu vi a pessoa dizer: vamos ouvir falando e tal. Aí eu fiquei pensando: será que está faltando os batimentos que está assim? A ninguém está passando mal, né? Aí eu fiquei de olho. Terminou o culto e eu de olho. Terminou o culto. Pastor de Petró a bênção, isso lá em Catena. Antes da gente vir para aqui. Petró a bênção. Irmão. O irmão que falou mais alto depois do culto foi ele. Na hora não tinha voz. Mas quando termina o culto, é o que faz mais barulho na igreja. Então nunca faça isso, irmão. Independente se você está doente, não está doente, a condição que você tiver na igreja, vem à frente, irmão. É uma oportunidade que Deus está te dando, porque talvez pode ser a última. Que muitas das vezes é a última oportunidade que Deus está te dando, já para te colher para a eternidade. Tu não sabe. Vou lá em Catete de Belém mesmo. Não queria ir para o culto, de jeito nenhum. Se arrumou, né? Sabe o que eu estou falando? Se arrumou e disse: eu vou para o culto hoje. Ficou todo bonitão durante o dia. Terno, gravado. Chegou, sentou, foi dirigir o culto, irmão. Deu oportunidade para os irmãos e tal. Deu uma palavra para a igreja. Na hora que deu uma palavra para a igreja, que ele sentou, o corpo, ataque fulminante, morreu no altar. Foi a última oportunidade que ele teve. E aquela palavra ficou na mente dos irmãos. Então, meus irmãos, a oportunidade que Deus dá, ela é única. Tanto a oportunidade de você sair de casa e vir para um culto, porque crente tem que congregar. Esse negócio da pessoa dizer: eu sou crente em casa, você não é crente. Crente tem pastor. Crente tem que congregar. Crente tem que estar ligado no corpo. Jesus estabeleceu isso. Eu sou crente em casa, do meu jeitinho. Você não é crente. Crente tem que estar. E outra, tem gente que arruma desculpa para tudo, vai. Irmão, eu vou sair um pouquinho do texto aqui, mas tá vindo um monte de coisa na minha mente aqui, positiva, maravilhosa, que aqui só vem coisa positiva, negativa não, tá? Mas deixa eu dizer uma coisa. Tem gente que arruma desculpa para tudo, para não vir para a igreja. É desculpa para tudo. Eu andava 2 horas de relógio para ir para o culto. Lama, chuva. Não vem com desculpa para mim que não rola.
Aproveita aí que eu estou falando. É desculpa para tudo. Irmão, quem quer servir a Deus, como a Bíblia diz, não tem desculpa. Tem gente que está no hospital, em cima de uma cama, querendo vir para um culto e não pode. Você tem 2 pernas. Vem com desculpa para mim. Eu andava 2 horas dentro do engenho, escuro, sendo mordido por muriçoca, pernilongo, como outros chamam, chegando com um pé cheio de lama, mas chegava na igreja. Hoje os crentes são um monte de Nutella. Hoje os crentes são os crentes modernos, crentes modas. Eu só vou se tiver uma Hilux, ou se alguém vir me buscar na porta. Se alguém não vir buscar na porta, eu não vou. Eu estou esses dias sem ir para o culto, o pastor não veio nem aqui. Tu sabe o caminho da casa do pastor e da igreja também. Irmão, os crentes hoje é uns crentes que tem que ser paparicados. Aqui é o lugar errado. Eu não paparico ninguém. Nem minhas filhas eu estou paparicando mais. Nem elas eu estou paparicando mais. Então a gente tem que entender uma coisa, irmão. Não se tem dificuldade. Outra coisa, pelo amor de Deus, quem é candidato a batismo para descer as águas em dezembro? Vai entrar as 2 para lá, viu? Não me atrapalhe. Então, o que acontece? Todos aqueles que vão descer as águas, irmão, eu só desço qualquer irmão a batismo agora. Primeiro ponto: frequência de culto. Tem frequência de culto não? Não vai descer as águas. Não. Eu não vou batizar visitante. Se for assim, eu vou batizar Roseli em dezembro. Porque visitante é Roseli. Tem pessoas que se diz ser crente, passam a eternidade, uma desculpa para tudo. Mas para ir para o banco não tem desculpa. Para ir para a lotérica não tem desculpa. Todo mês vai fazer sua compra, não tem desculpa. Anda para todo canto. Vai para campo de futebol jogar bola. Mas para a igreja não vem. Para mim descer um crente às águas, tem que ter frequência na igreja. E outra coisa, descer as águas para ser membro de verdade. Esse negócio ficava dessas águas, a pessoa some da igreja, dessas águas, não ceia, não desça mais água, a pessoa assim, não come. Vai ser difícil, não. Eu posso em dezembro batizar uma pessoa só aqui, uma. Mas aqui eu batizar é pessoas que eu sei que tem frequência na igreja, é pessoa que eu sei que está pronto para descer as águas. Porque fazer como muitos pastores fazem, aí fica 30, 50 pessoas para descer as águas. Batiza 50, 30. Quando é no culto de ceia só tem 2. Cadê os outros? Como que batismo fosse uma brincadeira. Como que servir a Deus fosse uma brincadeira. E quando você se torna membro da igreja, você tem que entender que você tem que ter compromisso com a igreja. Você tem que dar satisfação ao seu pastor, sim. Ou se não, vá para outro lugar. Porque tem gente, irmão, que não dá satisfação. Às vezes acontece as coisas, some da igreja. Some da igreja, não dá uma satisfação para o pastor, como que ele fosse qualquer coisa. Ele não é qualquer coisa. Ele é o teu pastor, é a tua liderança. Não dá uma satisfação de nada. Mas pensa que a obrigação do pastor é ir lá na casa. Esse aqui não vai. Arruma um Nutella para ir lá. Eu vou na casa de um irmão se eu tiver informação que está de cama, doente, passando dificuldade, impossibilitado, chegou o meu conhecimento, eu chego lá. Ele,
Todo mundo aqui que já presenciou sabe, eu chego. Agora, eu estou fraco na fé. Eu estou tristinho. Estou angustiado. Estou sem força. Tu não está vindo para a igreja, como é que vai dar forte? Tu não vem orar, como é que vai dar forte? Tu não está congregando, como é que vai dar forte? Tu não vem ouvir a palavra, como é que vai dar forte? Tu não está servindo a Deus, como que vai ser crente? Eu estou fraco. Estou sem força. Bota o joelho no chão para orar para ver se não vem força. Vai ler a Bíblia para ver se não vem força. Agora é um crente manhoso e para essas qualidades, ele abre a boca para falar mal do pastor. Eu estou aqui todo dia, tu está onde? Oi! Cadê tu? Eu estou aqui todo dia, tu está onde? Assiste nessas horas Netflix. Filme de vampiro. Drácula. Eu estou aqui todo dia, me doando pela igreja, ensinando a igreja, renunciando proposta todo dia. Para estar aqui. Aí eu ainda tenho a obrigação de ir lá na tua casa, sem que tu esteja doente, sem que tu esteja em cima de uma cama, sem que tenha passando dificuldade. Irmão, vai se converter. Silêncio, ninguém fala nada não. Por que tem uns pastorzinhos que não falam o que eu estou falando? Porque não vou falar não, porque o povo pode sair da igreja. Irmão, quem é crente de verdade sabe onde congrega. Quem é crente de verdade tem raiz. Não é um ensinamento que bate lá dentro na alma, no espírito, até nas medulas. Que bate, mas eu vou dar a igreja não, porque a palavra é muito forte. Aquela palavra. Então vou botar um monte de chupeta aqui. Dá um monte de chupeta, corre de chupeta. Onde tem um moinho? 9 horas, meu Deus, não deu tempo, mas deixa eu terminar aqui. Dá tempo não. Se eu entrar aqui, vou tomar muito tempo agora. Mas eu encerro dizendo isso aqui para os irmãos. Irmão, que nós possamos ser uma igreja raiz sempre. Que nós possamos ser uma igreja alicerçada. E você seja um crente maduro. Um crente raiz. Ou seja, um crente raiz. Não seja esses crentes aventureiros que fulano falou isso comigo, eu não vou para a minha igreja mais não. Fulano falou isso, eu não estou me sentindo bem lá mais não. E quem disse que aqui você tem que se sentir bem? Aqui você tem que adorar a Deus. Porque aqui às vezes a gente chega sem se sentir bem. Quantas vezes eu estou aqui e não estou me sentindo bem? Mas estou aqui, cultuando. Estou aqui dando glória a Deus. Estou aqui servindo a Deus. Eu não estou me sentindo bem. Eu não vou mais para aquela igreja. Fulano olhou para mim com uma cara feia. Parece que ela está meio zaroia do meu lado. Fulano está meio assim para mim diferente. Pastor não vê não. A cara fechada, até de barba está hoje. Até de barba. Eu nunca vi pastor com barba. Nunca vi pastor de barba. Vem lá, cara fechada. Não fala mais com ninguém não. Eu botei uma meta em mim. E eu disse para o acredito que eu falei para mim. Eu não quero mais me apegar a ninguém. Eu quero cuidar de todos. Amar todos. Pastorear todos aqueles que Deus colocar em minhas mãos para mim pastorear. Dar assistência quando precisar de mim. Estar junto dos irmãos quando precisar de mim. Mas me apegar, eu não quero me apegar mais a ninguém. Porque é decepção, é muita decepção. Por isso que hoje eu não quero mais me apegar a ninguém de igreja. Amo todo mundo, dou atenção a todo mundo, apoio todo mundo. Precisou do pastor Jair, vou estar aqui. Agora me apegar, me apego mais não. Porque a decepção dói. Eu sei que eu estou aqui. Eu não sei se tu vai estar aqui amanhã. Você está entendendo o que eu estou falando? Que Deus te guarde e te abençoe. A oportunidade está em aberta para alguém falar alguma coisa aqui.
Salve a igreja com a paz do Senhor. O que eu aprendi hoje foi que eu não sabia. Já tenho muitos anos cultuando, mas não sabia que a gente que se tiver algum defeito, todos nós temos defeito, né? Quando subir para a glória, assim, eu sabia que nós ia ser transformados, mas eu pensei que chegava lá com defeito, tipo, eu tenho um defeito na minha perna. Graças a Deus, quando chegar lá, antes de chegar, né, eu vou ser transformada e vou chegar lá com nenhum defeito. Eu aprendi isso hoje no culto, porque eu não sabia. E agradeço a oportunidade de vocês. Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Eu, irmãos, o que eu aprendi hoje foi que não importa o que os outros lá no mundo falem, porque muitos não creem no Deus que nós cremos, que vive, né? E muitos falam que Deus morreu, né? Foi crucificado, mas aqueles que eu tenho a oportunidade que eles vêm falar isso, como eu conheço um pouco lá da Bíblia, né? Que a Bíblia diz que Jesus, ele foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, né? Que se encontra na glória, né? E creio que, ou em breve, sempre que ele termina aí, né? A gente estaremos lá na glória, em corpo transformado, né? E agradeço a vontade de Jesus. Saudando a igreja com a paz do Senhor. Eu aprendi que devemos aproveitar o momento, né? Que é adorar o Senhor, porque existem vários lugares que nem tem a oportunidade, né, de pegar a palavra ou de ouvir a palavra, né? A gente também vê nas redes sociais que eles matam, não importa se é criança ou se é adulto. Então, já que a gente tem a oportunidade, devemos aproveitar e dar o nosso melhor a Deus. E também em questão de dar a palavra aqui, né? Levei uma flechada, mas é assim que a gente aprende, né? Levando e aprendendo. Chega, o coração esquentou, né? Mas se Deus não usa o pastor para nos ensinar, como é que a gente vai aprender e vai chegar lá, né? Então, foi isso que eu aprendi e agradeço a oportunidade. Vamos Jesus. Amém. Mais duas pessoas. Santos com a paz do Senhor. Algo que eu guardei é que, como o pastor ensinou, que nós somos tricotômicos, né? Que somos espírito, alma e corpo, né? Pois eu já tinha ensinado uma vez, mas eu havia até esquecido, mas agora eu tenho agora na memória, amém? Deus abençoe. Só falta uma, viu, irmão? Falta uma pessoa para a gente encerrar o culto. Eu acho importante esse momento porque a gente verdadeiramente vê, irmão, aonde a semente foi plantada. Isso faz toda a diferença. Às vezes você não precisa falar bonito, não. Você vai falar um ponto, porque eu estou olhando aqui na live, a gente falamos 1h e 40 minutos, mais ou menos. E dentro de 1h e 40 minutos você não gravou uma palavra, tá mal, hein?
Rapaz, eu acho que agora eu vou... Muito bem, irmã Maria, vou lhe responder. Eu acredito que agora eu vou até abrir uma oportunidade, se der tempo, na próxima nós vamos fazer pergunta. Toda vez que a irmã escrever Espírito, se for relacionado ao Espírito Santo, é maiúsculo, tá certo? Porque é Deus. Mas se trata do Espírito do homem, é minúsculo. Amém. Falta uma pessoa para a gente terminar. Liguei, irmãos? Oi? Aí a persistência, tá vendo? A persistência faz com que... Salve os irmãos com a paz do Senhor. Paz, Senhor. O que eu aprendi hoje é que a gente desperte por causa de profecia, que não é Deus que está mandando falar. E tem muito ser humano, nós queremos, né? Que o povo de fora já está perdendo, mas nós está acreditando. E foi isso que eu senti quando o pastor falou que Deus está nos alertando de novo para a gente vigiar, não cair nessa corrupção que está vindo aí mais para frente. E como eu digo, ele nos alerta em cada doutrina, em cada culto que tem. Jesus sempre está falando e a gente, eu acho assim, para estar constantemente batendo na testa, é porque ele fez algo, a gente ainda não se alertou e Deus está mostrando de novo. Foi isso que eu aprendi hoje. Eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos, os adolescentes também no culto de ensino. Grave alguma coisa, pode escrever no papelzinho. As crianças também, eu também quero ouvir as crianças também, os adolescentes, tá bom? Irmão Paulo, Deus abençoe mais uma vez. Roseli, Deus te abençoe. Todos os irmãos aqui presentes, Deus abençoe. Fiquemos de pé, vamos estar agradecendo ao Senhor. Neste momento, amanhã nós temos culto de pregação, tá? Amanhã nós temos culto de pregação. Quando você chegar no céu ali, a escala vai estar ali para o escalado de amanhã. Meus irmãos, continuem orando por esta obra. Também ore pelo meu pai que está fazendo data nova hoje, meu guerreiro, né? E cada ano que passa, meu coração vai ficando mais apertado. Não sei se todos os filhos são assim, mas cada ano que passa, eu me alegro por mais uma data assim na vida do meu pai, mas o meu coração vai ficando mais apertado cada ano que passa, porque eu sei que a velhice vai chegando e isso vai mexendo um pouco com a gente. Deus sabe o quanto eu sou apegado a ele, também a minha mãe, e eu peço que Deus multiplique muitos anos de vida deles. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse culto realizado na noite desse dia. Leve em paz, Senhor, em segurança cada um dos seus filhos aos seus lares, Senhor. Deus continue abençoando esse bairro, os moradores desse lugar, nossos amigos, vizinhos. Vá salvando, transformando, mudando vida, trazendo para a tua presença, para te servir com fidelidade, como diz a tua palavra. Meu Deus amado, aplica essa palavra ao coração do teu filho. Tu sabe que nunca é fácil trazer ensinamento, mas o Senhor me colocou aqui para isto, e enquanto vida tiver, Senhor, aqui em qualquer outro lugar, estarei fazendo a tua obra com sinceridade, com temor e obediência à tua sacrossanta palavra. Fica conosco, esse é o meu pedido em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, e sempre a igreja diz amém. Agora nós vamos orar pelo meu pai. Senhor, neste momento eu também oro pela vida do meu pai. Peço que o Senhor multiplique os seus anos de vida na terra, Senhor, com muita saúde. Cuide dele de forma especial. Eu te agradeço pelo pai que tenho, te agradeço por ter ele em minha vida, e te peço, Senhor, preserva ele nesta terra com muita saúde. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Está encerrado, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Diga para ele, foi muito bom você ter vindo hoje.